Olá, bora mergulhar nas notícias de hoje, 12 de dezembro de 2025, mas com aquela lente especial de quem tá na batalha dos concursos. Porque o dia de hoje, sinceramente, parece uma prova de atualidades ao vivo. E o tema central é um verdadeiro teste de estresse para nossa república. Os nossos sistemas democrático, de infraestrutura, diplomático, todos sendo levados ao limite. É uma ótima maneira de enxergar o dia. A gente está vendo fissuras e pontos de pressão em várias frentes. Vamos organizar nossa análise em torno desses testes, então. Primeiro, o teste mais visível, a crise institucional em Brasília, um embate, direto entre o STF e a Câmara. Depois, o teste da nossa diplomacia, com as tensões geopolíticas aqui na América do Sul esquentando. Em seguida, o teste da nossa infraestrutura e gestão pública, com o caos climático em São Paulo. E, para fechar, um vislumbre de como a ciência brasileira responde a esses desafios. Perfeito. A missão é justamente essa: conectar os pontos e entender o que está por trás das manchetes, o que realmente tem cara de prova. Então, vamos começar pelo epicentro desse terremoto institucional. A história que parou Brasília hoje é um verdadeiro nó jurídico e político. Confesso que, quando li a decisão do ministro Alexandre de Moraes, a primeira coisa que pensei foi: ele pode mesmo fazer isso? Essa é a pergunta de $1 milhão. E é exatamente por isso que é um tema tão quente. O fato bruto é: o ministro anulou a decisão da Câmara que salvou o mandato da deputada Carla Zambelli. E não só isso, ele mandou dar posse ao suplente em 48 horas. É uma canetada que atropela uma votação do plenário da Câmara. Certo. E a Câmara, claro, reagiu dizendo que o STF está invadindo a competência deles, falando em soberania, naquelas decisões interna corporis, certo? Que é o direito deles de resolverem seus próprios assuntos. Exatamente. Esse é o argumento do Legislativo. A casa é nossa, as regras sobre mandatos são nossas e o plenário é soberano. É um argumento com base forte na separação dos poderes. Só que aqui entra o pulo do gato, e é onde a análise para uma prova fica interessante. Isso não é só uma luta de poder, é uma batalha por definições. A Câmara define o ato dela, a votação para manter um mandato, como um ato político, interno, e, portanto, protegido de revisão judicial. E o STF, qual definição que eles usam para justificar essa intervenção tão direta? O STF, na figura do ministro Moraes, redefine completamente a natureza desse ato. Ele diz: não, isso não é um mero ato político. É um ato administrativo com efeitos jurídicos concretos e que, neste caso, descumpre uma decisão judicial anterior e a própria Constituição. Ao fazer isso, ele puxa o ato da Câmara para o campo do direito, onde o STF tem a palavra final através do controle de constitucionalidade. Quem vence a disputa é quem consegue impor a sua definição da natureza da ação. Entendi. Então a grande sacada aqui não é só saber o que é interna corporis e controle de constitucionalidade, mas entender como eles estão sendo usados como armas nessa disputa para definir o que é um ato político e o que é um ato jurídico. Precisamente. É a fronteira entre política e direito que está em jogo. E uma banca de concurso vai querer saber se o candidato entende essa nuance, essa guerra de narrativas conceituais. O limite da atuação de cada poder está sendo redesenhado em tempo real com essa decisão. E essa tensão toda não acontece no vácuo, né? Parece que essa decisão do STF está conectada a um clima de confronto que já vinha se formando. A mesma Câmara aprovou o tal PL da dosimetria. Explica pra gente o que é isso, porque o nome é técnico, mas o impacto é totalmente político. Totalmente. O nome é complexo, mas a ideia é simples e o alvo é claro. Dosimetria da pena é basicamente a régua que o juiz usa para calcular o tamanho da punição de alguém. É um processo em 3 fases, onde se olha as circunstâncias do crime, os agravantes, os atenuantes. O que esse PL faz é mexer nessa régua, especificamente para os crimes relacionados aos atos de 8 de janeiro, tornando as penas mais brandas. Ou seja, na prática, é uma lei com o endereço certo, que pode beneficiar o ex-presidente Bolsonaro e outros envolvidos. E a reação do executivo foi imediata, com o Lula falando que Bolsonaro tem que pagar e que pensa em vetar.
O jogo de freios e contrapesos a todo vapor. Exato. E aqui para uma prova é fundamental não confundir os conceitos. O que a Câmara está fazendo não é anistia, que perdoa o crime, nem indulto, que perdoa a pena. É uma alteração na lei penal para mudar a forma de cálculo da pena para o futuro, mas que, por ser mais benéfica, retroagiria para os casos já julgados. É uma manobra tecnicamente diferente, mais sutil. O debate mostra o ciclo completo. O legislativo legisla com um viés político, o judiciário julga e o executivo tem o poder de sancionar ou vetar. É a teoria dos três poderes na prática, com todas as suas tensões. Saindo um pouco desse embate direto, mas ainda no Congresso, outra grande mudança pode estar a caminho. Uma que mexe com a vida de milhões de pessoas. O fim da escala 6x1. A proposta avançou na CCJ do Senado. Isso é algo que tem um potencial enorme de impacto. Gigantesco. É um tema perfeito para uma prova discursiva, pois tem dois lados muito claros. Do ponto de vista do direito do trabalho, é uma ampliação de um direito social fundamental, previsto lá no artigo 7º da Constituição, que é a duração da jornada de trabalho. A proposta é de uma jornada de 36 horas semanais. Mas olha, o caminho é árduo. Por ser uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, exige um quórum altíssimo. 3/5 dos votos em 2 votações, na Câmara e no Senado. Não é algo que se aprova da noite para o dia. E o outro lado da moeda é a economia, claro. O setor produtivo já está em pé de guerra. Sim, e com argumentos fortes. A CNI, a Confederação Nacional da Indústria, por exemplo, argumenta que isso aumentaria brutalmente os custos de produção, o que poderia se traduzir em inflação para o consumidor ou, no pior cenário, em demissões para compensar o custo extra da mão de obra. Eles até questionam a premissa, dizendo que a jornada real no Brasil, com folgas e feriados, já não é 6x1 na prática. Uma questão de prova clássica seria: discorra sobre os impactos sociais e econômicos da proposta de redução da jornada de trabalho no Brasil, considerando os argumentos dos trabalhadores e do setor empresarial. É preciso saber articular os dois lados. Esse jogo de pressão e resposta em Brasília é intenso. Mas essa mesma dinâmica não está acontecendo só aqui dentro. Parece que a nossa diplomacia também está passando por um teste de estresse, especialmente quando a gente olha para a crise na Venezuela. Sem dúvida. O cenário na nossa vizinhança é o teste prático da nossa política externa. As notícias de hoje mostram os Estados Unidos aumentando a pressão. Trocaram o chefe do Comando Sul, que é o braço militar americano para a região, aplicaram novas sanções contra familiares do Maduro e, o mais importante, contra navios petroleiros que tentam furar o bloqueio. É uma asfixia econômica se intensificando. E onde o Brasil entra nisso? A gente fica olhando ou toma um partido? É aí que a nossa posição se torna um grande estudo de caso. O Brasil está tentando caminhar numa corda bamba. As fontes mostram o presidente Lula conversando com os dois lados do espectro ideológico, com Trump e com Maduro, e martelando na mesma tecla, a defesa da América Latina como uma zona de paz. Isso é reafirmação de uma tradição do Itamaraty, a aposta na mediação, na negociação e na não intervenção. O que é o oposto da estratégia americana de sanções, né? Mas essa nossa posição de mediador neutro funciona? Ou a gente corre o risco de ficar irrelevante? Essa é a questão central. A estratégia diplomática do Brasil é uma aposta de altíssimo risco. Ao se posicionar como um mediador neutro entre os Estados Unidos e seus adversários regionais, o Brasil ganha relevância, um assento na mesa principal. Mas também corre o risco de alienar os dois lados se não conseguir apresentar resultados concretos. É um equilíbrio delicado entre ser um articulador influente e um espectador ignorado. E a situação fica mais complexa porque não são só os Estados Unidos na jogada. Você diz por causa da Rússia? Vi que Maduro agradeceu publicamente o apoio russo. Exatamente. A Rússia e outras potências, como a China, têm interesses estratégicos e econômicos na Venezuela. Eles oferecem uma válvula de escape para o regime de Maduro. Por exemplo, ajudando a escoar o petróleo através de frotas fantasmas, que são navios que desligam seus rastreadores ou usam bandeiras falsas para evitar as sanções. Isso transforma uma crise regional num tabuleiro de xadrez global. E a pergunta que uma prova de relações internacionais faria é:
como a política externa brasileira navega um conflito regional que envolve potências extra-regionais com interesses conflitantes. A resposta passa por entender essa nossa aposta na autonomia e no multilateralismo. Saindo do tabuleiro geopolítico e voltando para o nosso território, o terceiro grande teste de estresse do dia foi brutal e muito concreto. Um ciclone que colocou a maior cidade do país de joelhos. São Paulo parou. Parou de uma forma assustadora. Mais de 1.300.000 imóveis sem energia, aeroportos fechados, um verdadeiro colapso. Isso nos força a encarar de frente a crise climática. Não é mais um evento isolado, uma chuva de verão. A frequência e a intensidade desses eventos extremos são a nova realidade. E a infraestrutura das nossas cidades está sendo testada ao limite, mostrando uma vulnerabilidade que a gente não esperava. E no meio do caos, a crise de energia virou o foco principal, com o governador Tarcísio de Freitas pedindo uma intervenção federal na Enel, a distribuidora de energia. Isso é factível ou é mais um discurso político no calor da crise? É um mecanismo constitucional drástico e um debate interessantíssimo para o direito administrativo. A Enel é uma concessionária privada que presta um serviço público essencial. Quando ela falha de forma tão grave em restabelecer o serviço, a discussão sobre a responsabilidade do Estado vem à tona. Onde estava a agência reguladora? A fiscalização foi adequada? As multas previstas no contrato de concessão são suficientes para garantir um bom serviço? São todas perguntas com cara de prova. E a intervenção federal, o que seria isso na prática? Seria a União assumindo temporariamente a gestão daquele serviço, passando por cima da autonomia do Estado de São Paulo no que diz respeito à concessão de energia. É uma medida extrema prevista na Constituição para casos de grave comprometimento da ordem pública ou para garantir serviços essenciais. O debate jurídico é se a demora da Enel em restabelecer energia configura uma situação tão grave a ponto de justificar uma medida tão excepcional. É um estudo de caso perfeito sobre os limites da regulação estatal e o uso dos mecanismos de crise previstos na nossa Constituição. Impressionante como o evento climático se desdobra em tantas camadas de discussão jurídica e de gestão. E para fechar nossa análise, antes do resumo, temos uma notícia que é um contraponto a todas essas crises. Uma luz no fim do túnel vinda da ciência brasileira. Uma luz muito forte. Falo do avanço da terapia CAR-T, totalmente desenvolvida no Brasil por instituições públicas como a USP e o Butantan. Os resultados são espetaculares. A terapia conseguiu eliminar o câncer em 72% dos pacientes em estágio avançado de linfoma e leucemia que participaram dos testes. É algo que nos coloca na vanguarda mundial de um dos tratamentos mais promissores que existem. Isso é incrível. E qual a relevância disso para quem está estudando para concursos? A relevância é enorme e multidisciplinar. Primeiro, mostra a importância do investimento público em ciência e tecnologia como vetor de desenvolvimento. Segundo, reforça o papel do Sistema Único de Saúde, o SUS, não apenas como um prestador de serviços, mas como um indutor de pesquisa de ponta. E terceiro, abre um debate sobre políticas de saúde pública, como garantir que uma terapia tão avançada e cara possa um dia ser acessível a todos os brasileiros que precisarem dela. É um exemplo concreto do potencial do Brasil e dos desafios para transformar esse potencial em benefício social amplo. Ufa! Que dia! Passamos por uma crise entre poderes, uma tensão geopolítica, um colapso climático e uma esperança científica. Se a gente tivesse que resumir tudo isso, quais seriam os 3 tópicos que quem nos ouve não pode, de jeito nenhum, dormir sem revisar hoje? Certo. Vamos lá. Os 3 pontos essenciais de hoje. Primeiro, a natureza do conflito entre os poderes. O caso Zambelli não é só uma briga. É uma batalha de definições sobre os limites da política e do direito. É fundamental entender os argumentos sobre soberania do legislativo versus o controle de constitucionalidade do judiciário como ferramentas nessa disputa. Anotado. O segundo ponto-chave. O segundo é a aposta arriscada da diplomacia brasileira na crise da Venezuela. Entender a nossa posição tradicional,
de mediador e defensor de uma zona de paz em contraste com a política de sanções dos Estados Unidos, e perceber os riscos e benefícios dessa estratégia num cenário com múltiplos atores globais, como a Rússia. É um tema quente de política externa. Perfeito. E para fechar o pódio do dia? A crise climática como um teste de estresse para o Estado. O ciclone em São Paulo é o estudo de caso definitivo sobre as consequências das mudanças climáticas, a fragilidade da nossa infraestrutura e, principalmente, sobre a responsabilidade do Estado na regulação e fiscalização de serviços públicos essenciais. O debate sobre a intervenção federal na Enel é o ápice dessa discussão sobre o papel e as ferramentas do Estado em momentos de crise. Resumo impecável. O dia de hoje foi uma aula ao vivo sobre os mecanismos e as tensões da nossa República. E para encerrar, como sempre, deixamos uma provocação para continuar a reflexão. Hoje, vimos o Judiciário avançando sobre decisões do Legislativo e o Legislativo reagindo com projetos de lei que parecem retaliações políticas. Fica a pergunta: quando o sistema de freios e contrapesos deixa de ser um mecanismo de equilíbrio e se torna uma guerra de desgaste entre os poderes? E qual o papel da sociedade civil para exigir que esse equilíbrio seja restaurado? Uma reflexão essencial para o futuro da nossa democracia.